Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero desejar a vocês aquela paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E para quem ainda não me conhece, é novo aqui no canal, o meu nome é Cláudia Assis e hoje a gente vai falar de experiências sobrenaturais, experiências espirituais. E eu quero perguntar para vocês, se você já viveu alguma coisa inexplicável, algo que você não conseguiu explicar, você já escutou alguma voz e quando você foi atender não tinha ninguém? Ou você viu alguma coisa passando muito rápido diante dos seus olhos e você fala, será que eu vi isso mesmo? Como se fosse um vulto? Pois é, hoje a gente vai falar disso aqui, mas antes eu peço para você colaborar comigo e se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, porque aí sempre que tiver um vídeo novo você vai receber, o YouTube vai te informar, tá bom? E também deixa o seu like, ele é muito importante, tá? Para que esse vídeo ele tenha mais alcance e assim outras pessoas como você que tem interesse nesse assunto possam receber esse conteúdo. Eu quero começar lendo um versículo com vocês, tá? Que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, e é o versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu quero aqui falar com vocês de alguns exemplos de experiências, né, como sobrenaturais, como que elas podem acontecer por meio de arrebatamento, né? É uma delas, onde o corpo fica, às vezes na hora da oração você tá orando, Deus pode te chamar, né? E aí fica o corpo e o espírito vai, mas você continua vivo, tá? E aí Deus pode te levar a vários lugares, tanto no céu quanto no inferno, e também pode te mostrar coisas aqui na terra, tá? Em lugares aqui da terra, e às vezes Deus te mostra uma situação para que você possa estar intercedendo por aquela situação. Também falar línguas espirituais, línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, tá? Também é uma experiência espiritual maravilhosa, tá bom? Deus também pode dar visões e sonhos, tá? Visões e sonhos também, sonhos Deus pode te mostrar uma visão, né? E você ter aquela experiência maravilhosa, inexplicável com Deus. E também ele pode te dar a visão enquanto você está acordado também. Ele pode abrir ali a sua visão e te mostrar o mundo espiritual. Você pode ver onde você pode ver demônios, tá? E quando Deus ele abre a visão espiritual, muito atento, porque se você tem medo, então é melhor você não pedir para que Deus te dê a visão espiritual. Porque quem tem a visão aberta, ele não vai só ver anjo, tá? Ele vai ver os demônios também vai ver as atividades das trevas, tá? Então, se você tiver medo, aí fica complicado, para Deus não vai te dar esse tipo de experiência, tá? Ele sabe o que ele pode te dar. Expulsar demônios também é um tipo de experiência sobrenatural com Deus, ele te usar para libertar, né, uma vida que está ali sofrendo, aprisionada por espíritos malignos, tá? Dentro do próprio corpo. E agora eu vou contar uma experiência que eu tive. Tive várias experiências e aqui não dá para falar tudo. E eu tenho um vídeo também, antes de contar, eu tenho um vídeo gravado de uma experiência que eu tive em sonho, uma visão que eu tive em sonho. E essa para mim foi a melhor experiência espiritual que eu tive, a mais poderosa experiência espiritual que eu tive, que eu vi Jesus. Eu vi Jesus. E só que eu já gravei esse vídeo, eu gravei ele em partes, porque toda vez que eu falo dessa experiência é como se eu estivesse vivendo ela de novo. E eu choro, gente, eu me emociono, não tem como não se emocionar. Então, vou te contar uma outra experiência que eu tive, tá? Que também foi uma experiência muito forte que eu tive. E aconteceu o seguinte, tá? Foi enquanto eu dormia. Nesse dia,
eu orei para dormir, só que eu estava num momento, numa caminhada, estava encaminhada com Deus, tá? Né? Não estava em pecado, né? Estava ali me limpando, só que a minha vida de oração, ela estava bem escassa, bem escassa. Mas nesse dia, eu orei para dormir e como eu sempre oro pedindo para Deus que Ele guarde o meu sono, que Ele guarde os meus sonhos, porque os demônios, eles também atormentam o nosso sono e eles entram nos nossos sonhos, colocando visões também, né, para perturbar ali o nosso sono, né, e dentre outros motivos também, não é só a perturbação, né, eles querem colocar desejos, coisas na nossa mente, coisas no nosso coração. Nessa noite eu dormi, eu fiz a minha oração de proteção, né? E quando foi lá, não sei se já era 3 horas da manhã. Quando eu olhei no relógio era 3 horas da manhã, mas eu acordei antes. Eu acordei. Mas eu vi que o ambiente que eu a visão tava turva, tava estranha, sabe? E tava tudo escuro, que a gente tava dormindo, né? E a minha filha, né, dorme com a gente, né? Agora ela tá, às vezes ela dorme, às vezes não, mas na época ela dormia todo dia com a gente. E quando eu olhei pro lado, porque assim que eu acordei, eu senti uma presença, gente, pensa numa baixa vibração, numa coisa pesada. Nossa, parecia que tinha alguém tentando me enfiar num buraco, sabe? Um peso espiritual, uma baixa vibração mesmo, total. Quando eu olhei para o lado, eu vi um demônio, tá? Eu vi ele certinho, mas certinho, eu nunca tinha visto de tal forma, mas nesse dia eu vi. Ele tentava, porque eu acordei sentindo alguém me puxando pelas pernas, mas aí a hora que eu acordei, eu vi ele e ele ria, e ele dava gargalhada. E no meu pensamento, eu tinha alguma coisa na cabeceira da cama, tipo uma chave, Phillips, esse tipo de coisa, e eu fui para cima dele. E em vez de eu clamar, o meu instinto de mãe também, de querer proteger minha filha, querer ir para cima dele. E ele estava bem assim ao meu lado da cama. E parece que eu peguei alguma coisa, né? E fui para bater nele e eu atingi assim o peito dele. E o peito dele abriu assim tipo, abriu um buraco assim no peito dele e era só escuridão, não tinha nada. Era só escuridão e ele ria, mas ele gargalhava, né? E aí eu comecei a chamar o meu marido, a tentar chamar o meu marido e eu colocava assim a mão nele, mas parecia que eu não sentia ele, mas eu sentia que a minha filha, ela estava encostada em mim, né? E eu tentava chamar o meu marido e aí foi aí que eu vi que eu não estava acordada. Eu estava acordada entre uma dimensão e outra, uma realidade espiritual, que quando você já meio que acordou do sono, mas você ainda estava meio dormindo, eu estava dentro dessa realidade, gente. Isso é uma outra dimensão, sabe? É tipo um véu, é uma paralela, mas é muito junta, sabe? É aquele momentinho que você tá para acordar, mas você ainda tá dormindo. E aí ele acordou, ele colocou a mão em mim, acorda, acorda, acorda. Eu escutava ele falar, acorda, acorda, acorda. Ele falou, meu, você tava falando aí, me chamando, só que falando tudo enrolado. O que tá acontecendo, né? Aí eu falei pra ele, eu falei assim, vamos orar, tem um demônio aqui no quarto. Tem um demônio aqui no quarto. Ele me puxou pelas pernas e ele tá aqui nesse momento. Eu falei, vamos orar. Aí a gente orou, eu confesso que eu fiquei com medo de voltar, eu fiquei receiosa de voltar a dormir, né? Porque eu não queria mais ver aquilo, né? Essa perturbação. Mas eu voltei a dormir na paz, na tranquilidade e acabou. Gente, ele era forte, tá? Ele era forte e ele era pálido, uma pele meio cinza, né? Ele era forte como uma pessoa que malha, sabe? Chifre, um olho amarelo, sabe? Um olho bem amarelo e
quando eu olhei para ele, eu lembrei, sabe aquele Vingador, daquele desenho lá do pessoal que morre no parque de diversões, aí eles vão para um outro mundo, aí tem o Mestre dos Magos, sabe? Ele parecia um Vingador, a pele dele assim, os dentes, né? Você vê com o Vingador daquela risada maligna, os dentes, ele parecia aquela cara lá, a cara dele, e o corpo dele, né, da barriga para baixo, ele era como um gênio. Ele tinha tipo aquela cauda espiritual assim, sabe? Meio esfumaçada assim, ele parecia um gênio. E eu sabia que alguma coisa estava de errado. Eu falei, aquele demônio, eu já sabia que demônio que era, é um demônio noturno. Eu não sei se vocês já ouviram falar de súcubos e íncubos. Você já ouviu falar daquela paralisia do sono? A paralisia do sono, ela tem muito a ver com súcubos e íncubos, tá? Só que eu não vou entrar nessa questão agora, porque não é disso que a gente veio falar, e senão o vídeo vai ficar muito, muito extenso, muito longo. Então eu questionei com Deus essa visitação e depois ele me falou, eu permiti, porque vocês precisavam fechar brechas e eu te protegi. Se eu não tivesse te protegido, ele teria te matado. Ele não teria puxado a sua perna, ele não veio te assustar, ele veio para te matar. Né? Os demônios, eles não querem te dar um susto, ele não é um fantasminha que ele quer assustar você. Não, ou ele quer te aliar à causa dele, né? Então ele vai te aparecer como um anjo de luz, como um ser bom, com enganos. Então ele vai te apresentar como um ser bonito, com pratos, né, deliciosos à sua frente. Ou então ele vem para te destruir, ou ele vem para te matar, porque ele sabe que ele não pode ter você como aliado, então ele vem acabar com a sua vida, tá? Esses dois parâmetros, não tem um meio termo, tá? Então, gente, se vocês estão aí acordando de noite, 2, 3 horas da manhã, normalmente é a hora que eles se movem bastante, entendeu? Porque são horas também que satanistas sacrificam, horas de portais, meia-noite, 3 horas da manhã, essa hora, 3 horas da manhã, acordar com um pesadelo, vai orar, sabe? Clama o sangue de Jesus, Senhor, me cobre com teu sangue, né? Se você lembrar, chama ele. Nossa, parece que eu tive um pesadelo que parecia que tinha alguém em cima de mim. Tinha alguém em cima de você, um íncubus ou um sucubus, me sufocando. Nossa, acordei, a gente acorda com um terror noturno, certo? Eu tenho certeza que alguém que tá vendo esse vídeo já passou por isso. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Eles são sugadores de energia, eles sugam. O mundo espiritual é terrível, tá? A gente tem que se alinhar a Deus, a gente tem que buscar alimentar o nosso espiritual, alimentar nosso espírito, porque a gente fica alheio em ser enganado na mão de demônios, tá? A gente fica suscetível, tá bom? A gente tem que entregar a nossa vida para Jesus, entregar a nossa vida para Deus, tá bom? Então, agora eu quero falar para vocês como você pode ter experiências espirituais com Deus, tá? A gente vai falar 3 passos. Deixa eu só consultar aqui, só um minutinho. O primeiro passo que a gente vai falar é acreditar que Deus quer te dar essas experiências. É o primeiro passo, você tem que acreditar. Eu não acredito em revelação. Eu não acredito que eu posso estar orando e Deus pode me chamar, eu levar minha experiência a ser arrebatada. Eu não acredito que Ele possa me dar isso, eu não mereço, né? Eu não mereço, Deus é bom demais, a gente não pode chegar tão perto, né? Se você não acreditar, não vai acontecer, você tem que acreditar. Vamos ler o versículo de Coríntios, 1 Coríntios 2, capítulo 2, do 9 ao 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui claramente mostra que Deus, ele quer, tá, nos dar essas experiências, tá bom?
Então, qual é o segundo passo para a gente ter experiências com Deus, tá? Experiências boas, sobrenaturais com Deus. Oração constante. Orar é a chave, tá? Porque você pode ter uma experiência com Deus ali no momento da oração, entrar na presença de Deus falando línguas estranhas, né? A gente sente aquela presença maravilhosa, santa do Espírito Santo, né? É algo inexplicável, é muito gostoso a presença de Deus, né? Você pode estar orando e, como eu falei, ser arrebatado, Deus te levar para mostrar o céu, mostrar o inferno, mostrar algo que está acontecendo na terra, abrir a sua visão, você enxergar os anjos, enxergar os demônios, tá? Então a gente tem uma busca incessante por Deus. Eu quero ler outro versículo com vocês, tá? Ele está em Atos 10, versículos 3 e 4. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Então, gente, aqui Cornélio, né? O que a Bíblia diz? Que Cornélio, ele estava em oração, né? Ele era um homem bom, um homem piedoso, sempre fazia as suas orações, e diz que na 9ª do dia, ou seja, 9 horas da manhã, ele orava e Deus abriu a visão dele e ele viu um anjo, né? Que veio lhe trazer algo, uma mensagem, tá? Então, é dessa maneira. O terceiro passo, tá? Pra gente ter experiências com Deus é ler a Bíblia, tá? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente consegue entrar em dimensões espirituais, tá bom? E também quando a gente lê a Bíblia, a gente não é enganado, tá? A gente não é enganado por falsos mestres, a gente não é enganado por ideologias e culturas e artes desse mundo. A gente não é enganado por espíritos malignos, por demônios, por entidades, tá? Então, a gente precisa ler a Bíblia. Então, quando a gente vai buscar essas experiências espirituais, juntamente, tá? A gente pode fazer essa busca junto, a gente tem que buscar o dom de discernimento de espíritos, tá? Porque conforme a gente está se aproximando de Deus e fazendo essa busca, eu quero ter experiências com Deus, tá? Fazendo essa busca espiritual, os demônios também, eles querem fazer uma interferência, porque eles não querem que você se aproxime de Deus, né? Eles querem te arrastar para o inferno, eles querem destruir a sua vida, porque eles mesmos, né, se destruíram, se rebelando contra o céu, então agora eles também não querem que mais ninguém chegue ao céu. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Quantas pessoas estão profetizando, falando em nome do Senhor, né? O Senhor manda te dizer, e não é verdade. Espírito maligno, adivinhos, né? Espírito de adivinhação, demônios, tá? Então, quando eu receber uma profecia, mas a pessoa parece muito de Deus, o que eu tenho que fazer? Tá bom, né? Se for de Deus, eu recebo em nome de Jesus. Se não for de Deus, eu recuso e que caia por terra, em nome de Jesus, tá? Então, é isso. O pastor tá falando, o padre tá falando lá, não sei o que lá. Nossa, mas que estranho essa pregação, que coisa esquisita, não tá, parece que não tá, sabe? Não tá batendo. Vai na Bíblia, confirma, ora, pede a confirmação daquilo, tá? E para você ver o espírito que tá falando ali na boca da pessoa. E também as visões, né? As aparições, né? A abertura da visão, e às vezes pode aparecer um demônio transfigurado de anjo de luz a trazer algumas coisas, né? Se ali você sentiu o coração perturbado, você repreende, né? Eu te repreendo, demônio, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, tá? E ele, com certeza, ele vai embora. Você clama o sangue de Jesus que ele vai embora,
Então, tudo isso pode acontecer, tá? O dom, né, de discernimento, né, a gente percebe que Deus nos deu ou está nos dando, quando a gente começa a ter, parece que uma bússola interior, sabe? Fala, nossa, mas isso que o fulano tá falando é estranho. Você vai decidir fazer alguma coisa, às vezes você vai fazer uma compra que não é necessária, mas você quer muito, só que você quer ir comprar, você tem um dinheiro para comprar, mas você não tem paz, sabe? A dúvida no coração, um peso, sabe? Lá no interior, você vai fazer alguma coisa, mas você sabe que aquilo de alguma maneira não tá certo, mas você não entende o porquê, sabe? Então Deus começa a dar o discernimento dos espíritos, né? Quem tá falando, quem tá naquilo, essa visão é dele, né? O que eu tô fazendo é por mim mesmo e eu tô sendo, ou é algum espírito que tá me encaminhando para algum caminho de trevas, algum caminho torto, tá? Então, gente, então aqui fica uma das minhas experiências, mas eu tô com esse vídeo gravado, eu tô um pouquinho relutante. O sonho que eu tive com Jesus, que eu vi Jesus, tá? Ele tá gravado esse vídeo. Eu tenho mais um vídeo para colocar, depois eu vou colocar ele para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Fica firme em Jesus. E eu quero saber se você já teve alguma experiência espiritual ou que você entendeu que foi uma experiência espiritual. Escreve aqui nos comentários para eu saber. E se você também tem alguma sugestão de algum vídeo ou também alguma crítica construtiva, gente, deixa aqui para mim, tá bom? Que eu também quero saber. Que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.